Então você quer descobrir se você tem esse comportamento. Mas se você tem, não tem problema. O mais importante é que, antes de qualquer coisa, a gente pode e tem a capacidade de mudança. Então, se você quiser saber mais sobre as 5 dicas que eu vou trazer assim de um comportamento de ego inflado, que é difícil de melhorar, mas que pode e que às vezes a gente tem e nem percebe, continua comigo no vídeo até o final. E já aproveite, se inscreva nesse canal maravilhoso e aproveite, ative aí o sininho de notificação para que você sempre possa estar recebendo um vídeo meu a cada dia que eu poste. Combinado? Então, o que é ego, Thaís? Ego não é nada mais disso do que aquele eu, né? Aquela personalidade, aquela pessoa que, né, reflete muito sobre o seu próprio comportamento, né? Então, uma personalidade única. O problema não é ter um ego, porque, né, faz parte da nossa personalidade. O problema é quando a gente utiliza ele em demasia. Então, dessas 5 dicas que eu vou te trazer aqui, observe uma coisa. Não tem problema você ter algumas, mas você tem que ter elas de maneira equilibrada. Tudo é dose de equilíbrio. Quando a gente fica muito tempo ali querendo, né, ser sempre o melhor, o maioral, a gente acaba se perdendo. E quando a gente se perde, a tendência é que a gente se torne aquela pessoa mais chata, mais difícil de lidar, aquelas pessoas que a pessoa já olha e tá chegando aquele ser humano metido e difícil, enfim. E série outras, né, falas que vêm falando contrárias, né, eu digo de forma até pejorativa e negativa com relação a gente. A primeira dica é aquela pessoa que tem aquele comportamento que adora dominar a conversa. Então ela domina, ela sabe de tudo, ela fala, ela realmente quer sempre finalizar a conversa. Você falou A, ela já falou B, você falou C, ela tá no D. Então, esse tipo de comportamento não tem problema você ter essa iniciativa de querer conversar, enfim, interagir. O problema é que as pessoas se perdem porque só a opinião delas ela tem que existir. E isso fica muito difícil de lidar, principalmente diante de uma conversa. Então a gente fica ali querendo às vezes trazer um ponto de vista nosso, mas a dela é mais válida e mais importante do que a sua que vem retratar. Então, se você tem esse tipo de comportamento, reavalie essa postura, porque as pessoas reparam e muito nesse comportamento e às vezes fica difícil de ter uma conversa agradável com você. Você se torna aquela pessoa mais chata e mais difícil de lidar. Tá certo? Então vamos lá. Ela tem a segunda dica que eu trago para você é uma pessoa que ela não consegue lidar com uma opinião. Toda vez que alguém vem trazer uma opinião sobre ela, vem trazer alguma opinião sobre tudo, tudo vira um ataque. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa que parece que tá armada, preparada para uma guerra? É exatamente aquela pessoa que tem um ego que é muito difícil de trabalhar. Ela precisa desenvolver um ego mais sadio, porque ela tá fora, ela tá totalmente desequilibrada. Você não consegue ter uma conversa que ela vai te dar uma patada, um coice, ou ela vai achar que você tá ofendendo. Então, se você tem isso, também vai trabalhar isso, tá certo? Porque isso não é saudável. E a gente fala tanto das outras pessoas, mas eu não quero agradar as pessoas. Mas isso faz mal pra gente, porque a gente fica sempre num sentimento de ataque, de ação. A gente não consegue lidar com isso, tá certo? Então vamos lá para a terceira dica. Então a terceira dica que você vai ver que essa pessoa com um ego exacerbado ela evita contato com o novo. Por quê? Porque ela gosta de ser o maioral, ela gosta de ter o controle sobre tudo que ela está vivendo. Então, se ela tem ali uma situação que pode gerar um desconforto ou da qual ela não consegue ter o controle, porque ela não vai fugir da realidade dela, ela não quer. Então ela começa a vetar, ela corta, ela afeta. Então, assim, é um tipo aí de atitude que o ego dessa pessoa faz. Então, ela impede que ela tenha abertura com facilidade para o novo, porque ela quer ter o controle apenas daquilo que ela já conquistou, aquilo que ela sabe que é verdade, que é ela ali e ela não quer mudar, tá certo? A outra quarta dica que eu venho trazer para você é que ela não tem um hábito de ajuda, porque ela é egoísta. Então ela quer sempre se ajudar, ela não quer ajudar os outros.
e pediu alguma coisa para essa pessoa, ela dá uma enrolada, ou é tão sufocante a atitude dela que ela sempre quer ela ser ajudada de um ponto que quando você pede algo, ela não vai conseguir fazer, ou ela nem dá espaço para você pedir. Então, assim, esse tipo de detalhe é muito difícil, porque nós viemos para esse planeta para ajudar as pessoas e para se ajudar a evoluir. A gente veio para viver em comunidade e não para viver isolada num seu mundinho de Nárnia, né? Então a gente precisa, né, buscar cada vez mais interagir com isso, né? E principalmente ser uma ponte de contribuição para as pessoas e não só para si, né? Famoso vosso reino, sabe aquela pessoa que só quer o vosso reino? Eu já vi muito isso. E é tão difícil, porque ao mesmo tempo que essa pessoa ela tem esse comportamento, ela ela vive numa situação tão angustiante com ela, porque ela vive numa dor, eu não sei explicar. Então, assim, é muito difícil para essa pessoa interagir, né? Então, a gente tem que pedir muita sabedoria, muita influência de Deus, né? Se a gente tem isso no âmbito familiar, porque quando a gente se depara pessoas com esses tipos de atitudes e a gente não tem como fugir delas, a gente precisa adquirir um grau de inteligência, de amadurecimento para poder lidar com essas situações. E antes de eu chegar na última e final dica, que é de comportamento que você pode estar avaliando, eu vou pedir novamente que se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita já e deixa essa curtida. Se você ainda não se inscreveu, ative logo aí esse botãozinho vermelho e também se você tem rede social no Instagram e quiser me seguir, Brilho de Possibilidades, eu estou lá com uma página que diariamente eu coloco vídeo, frases motivacionais para te ajudar no seu dia a dia. Então, se você sentir vontade e quiser me seguir, eu deixo aqui embaixo no link da descrição o link do Instagram e você pode me seguir lá também, tá certo? E a última dica é: essa pessoa ela tem solução para tudo. Ela é a Miss Perfeição ou Mister Perfeição, né? Ele sabe ou ela sabe que ela consegue resolver tudo, ele consegue, não tudo que tiver dentro do alcance ela consegue solucionar. Não tem problema você saber demais. Mas o problema é que talvez as pessoas podem olhar para isso com os olhos de nossa, essa pessoa ela quer ser o centro dos holofotes. E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem crenças que a gente vem carregando de uma necessidade de reconhecimento, de querer agradar as pessoas, de querer ser vista em demasia, que isso impede a gente de conseguir ser a gente mesmo, porque a gente sempre está buscando isso. Então a gente vai fazendo tudo, às vezes, até aquilo que a gente não quer para ser vista ou visto, né? Então, avalie esse comportamento também caso você tenha, porque isso pode estar aí te sufocando misteriosamente, de uma maneira sutil, que você nem está percebendo, e isso vai gerar um mal muito forte em você, tá certo? Um dano, às vezes, emocional que você só vai perceber lá na frente. Então, essas 5 dicas que eu trouxe para você aqui, se fez sentido para você, acolha elas. Se a carapuça, como disse, se a carapuça serviu, não tem problema. O problema maior é você enxergar que você realmente está com um ego aí totalmente desregulado e você não quer mudar tudo isso. Então isso vai impedir você, inclusive, de melhorar as suas relações, seja com amorosidade, no âmbito amoroso, no profissional, com família. E às vezes a pessoa fala: poxa vida, eu não dou sorte, eu não tenho, não dá certo em nenhum relacionamento, as pessoas não gostam de mim. E às vezes você tá querendo achar que o problema sempre tá nos outros e menos em você. Então olha mais para dentro de você. Esse vídeo, na verdade, é para você poder identificar se você tem algum desses 5 comportamentos e principalmente caso você tenha, pega e reavalia, ressignifica todos eles. Ou a gente precisa aprender que não tem problema algum você ter errado, mas você tem a capacidade de ressignificar, melhorar e transcender
essa mesma informação de uma maneira diferente, positiva, e a gente consegue evoluir na vida. Esse é o sentido da vida. Evoluir o tempo todo. Veja, seja por uma frase que você falou errado pro seu amigo, pro seu vizinho, e depois no dia seguinte você vai lá e traz uma frase positiva de compaixão. A gente pode ser esse ser humano. A gente não precisa viver na dor, a gente não precisa viver com aquele ego ferido, aquele ego exacerbado, se sentindo o rei da cocada o tempo todo. Tem momentos que a gente pode prestigiar essas conversas, a gente ter essa sensação de se sentir uau, eu sou maravilhosa, maravilhoso. Mas tem momentos que eu não preciso me mostrar muito. A gente não precisa conquistar ninguém, a gente precisa se conquistar. É olhando para si, é se amando, é tendo esse ato de compaixão consigo mesmo que a gente consegue evoluir na vida. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Desejo para você que você o dia, a sua noite, ao momento que você estiver vendo esse vídeo, seja incrível. Que Deus derrame muitas bênçãos em sua vida. Combinado? Um grande beijo e até o próximo vídeo.